A civilização do Egito tem mais de 30 mil anos. E esses historiadores, a maioria teve acesso à Biblioteca de Alexandria, né, que é onde estava registrado aí muito do mundo pré-diluviano. Por isso que ela foi incendiada, porque tudo o que aconteceu antes do dilúvio não é interessante que as pessoas tenham acesso a essa informação. Por quê? O que querem tanto esconder, né? A história da Atlântida. Só que todo aquele conhecimento foi preservado, né, por 3 sacerdotes. E um levou para Birmine, que é uma ilha ali no Atlântico. Outro levou para a Península de Yucatán, né, que é ali no México. E outro levou para o Egito e estaria embaixo da pátria da Esfinge. E aí, coincidência ou não, recentemente um estudo realizado por um geólogo, chamado Robert Schoch, ele fez uma pesquisa para detectar algum tipo de estrutura próxima ali da Esfinge, e aí ele encontrou algumas câmaras, né, subterrâneas, inclusive uma embaixo da pata da Esfinge, conforme o que o Edgar Cayce, o paranormal, falou, que estaria lá os conhecimentos da Atlântida, que quando a humanidade estivesse preparada, ela conseguiria acessar. Bom, Robert Schoch estava lá, descobriu essas câmaras. Stamp, tudo isso é muito interessante, mas eu tenho um questionamento para fazer. Faça. Este conhecimento que os maias obtiveram e que formaram sua vasta biblioteca veio da Europa para a América, certo? Supostamente sim. Por que então o sacerdote que mais tarde foi para lá não levou para os Estados Unidos? Eu imagino que seja porque os Estados Unidos naquela época estavam em processo de colonização pelos ingleses e a Inglaterra automaticamente iria absorver o tal conhecimento e fatalmente iriam destruir de qualquer jeito. Entendi. Tudo bem, mas de qualquer forma a biblioteca maia também foi queimada posteriormente. Exceto o Popol Vuh. Por sorte. Sim, porque já tinha sido enviado para a Europa. Nos dias de hoje está em Chicago, nos Estados Unidos. E por que o padre franciscano Francisco Ximenes mandou queimar a biblioteca maia? O que foi que ele viu naquelas escrituras? A ação de queimar os livros foi uma estratégia para quebrar o ânimo dos nativos e facilitar sua conquista pelos espanhóis. O bispo Diego de Landa, por exemplo, também foi um dos responsáveis pela destruição de grande parte da documentação maia, sob a alegação de que continha superstições e mentiras do demônio. E por que você acha que eles interpretaram dessa maneira? Eu não faço ideia. Mas uma coisa é certa. O que eles viram naqueles livros ia de encontro com o que eles pregavam. E mudava o curso da história. Ela teria que ser reescrita, coisa que não era do interesse deles. Com certeza. Agora, veja bem. A civilização de Atlântida, segundo o mito narrado por Platão, era uma poderosa nação insular localizada no Oceano Atlântico, que teria desaparecido misteriosamente no mar. Segundo Platão, Atlântida possuía avanços tecnológicos notáveis, especialmente em arquitetura e engenharia naval. Então supostamente estaria muito à frente da cultura na Europa, milhares de anos antes dela existir. Cerca de 12 mil anos antes. Tinha que ter um 12 no meio, você não é mole não. E então a coisa fica mais complexa quando nós vemos que os maias construíram coisas que eram impossíveis para eles, como as pirâmides, o seu calendário, os observatórios astronômicos, e muito mais. O som das palmas que sobe as escadarias, reverbera na câmara e volta como o canto do Quetzal. Aquilo é muito doido, Stamp. Os maias não tinham como fazer aquilo. Simplesmente não tinham. Então este conhecimento pode ter vindo de Atlântida, é isso? Ou, segundo os mormons teorizam, de Jesus Cristo. Mas por que Jesus ou os Atlantes teriam feito isso? Eu tenho uma pista. Você sabe por que Jesus dobrou o lenço que cobria a sua face no sepulcro?
Muitos nunca se atentaram a esse detalhe, mas quando Jesus ressuscitou, o lenço que cobria sua face foi dobrado e colocado na cabeceira do túmulo de pedra. A Bíblia, inclusive, reserva um versículo inteiro para falar sobre isso em João, capítulo 20, versículo 7. É dito que o lenço não foi apenas deixado de lado, como os lençóis no túmulo, mas dobrado cuidadosamente. Bom, para entender, precisamos voltar um pouco nos costumes dos judeus na época. O lenço dobrado tem a ver com a relação entre amo e o servo. Naquela época, quando um servo colocava a mesa, ele ficava de fora do campo de visão do amo. Ele não podia tocar em nada até que ele terminasse o seu jantar. Quando o amo terminava a refeição, ele se levantava, limpava os dedos, a boca e a barba, e embolava o lenço e jogava sobre a mesa. Segundo a tradição, o lenço embolado queria dizer: eu terminei. Agora, se o amo se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo jamais ousaria tocar na mesa. Porque o lenço dobrado queria dizer: eu voltarei. E então mais uma confirmação do nosso Senhor: Ele voltará. Como cristão, acredito que cada detalhe na Bíblia tem um propósito divino. O lenço dobrado no túmulo de Jesus é mais do que um simples ato. É um sinal de que ele não terminou sua obra. Assim como o servo sabia que o mestre voltaria ao ver o lenço dobrado, nós também mantemos nossa fé na promessa de que Jesus voltará. Este é um lembrete constante para vivermos de maneira que honre essa promessa e estar preparados para o seu retorno glorioso. Ele voltará. Se você crê, comente: volta Jesus. Então tudo isso é uma cápsula do tempo com uma mensagem para nós no futuro. O lenço dobrado, a sombra na pirâmide de Chichén Itzá, o canto do pássaro Quetzal reverberando na câmara superior da pirâmide. O calendário asteca com o ser com a boca cerrada com a adaga do sacrifício saindo da sua boca. A brilhante estrela da manhã no livro de Apocalipse. Sim, o planeta Vênus, Que aparece pela manhã e retorna à noitinha. Quando tudo está escuro. Um momento em que as pessoas precisam orar. Daí a sua compreensão de que quando a serpente emplumada era projetada nas paredes da pirâmide de Chichén Itzá, os maias batiam palmas, como uma forma de reverberar a sua fé. Clamando por aquele que havia planejado toda aquela obra extraordinária. Que teoria fantástica, Stamp! Será que é verdade? Só o tempo vai dizer, porém eu tenho ainda um trunfo na manga. Qual? O livro sagrado dos maias. Claro, a batalha dos dois irmãos gêmeos contra os senhores do submundo. Preste bem atenção. Jesus falava à multidão por meio de parábolas. Sim, porque muita coisa as pessoas daquele tempo não podiam compreender. Então, de certa forma, tudo o que ele dizia também não era uma cápsula do tempo? É claro, ele falava para pessoas que muitas vezes não conseguiam alcançar o que ele dizia. Não só ele. Moisés disse que o homem foi feito do barro. Até ontem isso era completamente incompreensível. Mas agora a ciência já provou que nós somos feitos da mesma composição que o barro. Então não faz sentido que, se eu e os mormons estivermos certos, Jesus esteve por lá, orientou e ensinou os maias e astecas e deixou pistas para nós, no futuro? Deixa eu ver se entendi. Jesus ensinou tudo para aquele povo mesoamericano. Sim. Ditou o livro sagrado, com o capítulo que falava sobre a batalha dos dois irmãos gêmeos contra os senhores do submundo, narrando uma história que tinha a ver com ele mesmo. Falando inclusive sobre a parte da ressurreição. E orientou na hora deles fazerem a Pedra do Sol. Façam um monumento com o desenho de um pentagrama, coloquem um ser ao centro com a boca cerrada e um punhal saindo dela. Construam uma pirâmide de tais medidas com uma câmara em cima com uma abertura deste tamanho, assim e assado. E quando a imagem da serpente aparecer, batam palmas, clamando pela volta daquele que trará paz ao mundo. Nossa, que doido isso, Stamp! E no caso também foi Jesus que ensinou os maias a jogar bola. E então, no século XIX os anjos deram um jeito de orientar Luiz Caldas a sair do clube guanabarense, criando o grupo de regatas Botafogo. Que cumpriria rigorosamente o que fora predito no livro sagrado dos maias. Ele e o grupo de regatas Botafogo teriam a sua morte prematura. E os remanescentes fundariam o Clube de Regatas Botafofo, que adotariam a brilhante estrela da manhã como símbolo no seu escudo.
Veja como a coisa é bem amarrada, porque primeiro começou com a estrela de Davi, e depois com a estrela d'alva. E então, segundo você sugere, tudo o que foi acontecendo ao Botafofo foi cumprimento de profecia. Os 21 anos sem títulos. A morte em 1977. A ressurreição 12 anos depois, em 1989. O flamenguista Emil Pinheiro, que era a arma do adversário. O momento do gol do Maurício e a borboleta 89. Uma criação divina como complemento da natureza para apoiar toda essa teoria. Os ciclos de 30 anos. E a chegada de John Textor, que segundo suas próprias palavras, tem a sensação de que veio com a missão de mudar esse mundo. e escolheu justamente o Botafogo, entre tantas outras oportunidades. E aquela selfie em frente ao Pão de Açúcar, que coisa mais bizarra. Muita coincidência para ser só coincidência. É verdade mesmo. Moral da história: tudo o que aconteceu durante a história do Botafogo de futebol e regatas passa pelo conhecimento maia, Que foi forjando ao longo do tempo a predestinação celestial do Botafofo. Pode ser verdade, pode não ser. Mas é muita coincidência que seja. O futebol é só uma desculpa. E o Botafofo é mais que um clube. É uma predestinação celestial.